Conhecimentos Pedagógicos apresenta Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. O título 3, capítulo 1, fala sobre Projeto Político Pedagógico, seus fundamentos e orientações. O capítulo 2 fala sobre Sistemas de Ensino, seus deveres e a implementação das diretrizes, com fundamento no princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, no exercício de sua autonomia e na gestão democrática. O projeto político pedagógico das unidades escolares deve traduzir a proposta educativa construída coletivamente, garantida a participação efetiva da comunidade escolar e local, bem como a permanente construção da identidade entre a escola e o território no qual está inserida. O projeto político-pedagógico, na sua concepção e implementação, deve considerar os estudantes e professores como sujeitos históricos e de direitos, participantes ativos e protagonistas na sua diversidade e singularidade. Cabe a cada unidade de ensino a elaboração do seu projeto político-pedagógico com a proposição de alternativas para a formação integral e acesso aos conhecimentos e saberes necessários, definido a partir de aprofundado processo de diagnóstico, análise e estabelecimento de prioridades, delimitação de formas de implementação e sistemática de seu acompanhamento e avaliação. A instituição de ensino deve atualizar periodicamente seu projeto político-pedagógico e dar-lhe publicidade à comunidade escolar e às famílias. O projeto político-pedagógico das unidades escolares que ofertam o ensino médio deve considerar atividades integradoras artístico-culturais, tecnológicas e de iniciação científica, vinculadas ao trabalho, ao meio ambiente e à prática social. Problematização como instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado e ao desenvolvimento do espírito inventivo. A aprendizagem como processo de apropriação significativa dos conhecimentos, superando a aprendizagem limitada à memorização. Valorização da leitura e da produção escrita em todos os campos do saber. Comportamento ético como ponto de partida para o reconhecimento dos direitos humanos e da cidadania, e para a prática de um humanismo contemporâneo expresso pelo reconhecimento, respeito e acolhimento da identidade do outro e pela incorporação da solidariedade. Articulação entre teoria e prática, vinculando o trabalho intelectual às atividades práticas ou experimentais. Integração com o mundo do trabalho por meio de estágios de estudantes do ensino médio, conforme legislação específica. Utilização de diferentes mídias como processo de dinamização dos ambientes de aprendizagem e construção de novos saberes. Capacidade de aprender permanente, desenvolvendo a autonomia dos estudantes. Atividades sociais que estimulem o convívio humano. Avaliação da aprendizagem com diagnóstico preliminar e entendida como processo de caráter formativo, permanente e cumulativo, acompanhamento da vida dos estudantes, promovendo o segmento do desempenho, análise de resultados e comunicação com a família. Atividades complementares de superação das dificuldades de aprendizagem para que o estudante tenha sucesso em seus estudos. Reconhecimento e atendimento da diversidade e diferentes nuances da desigualdade e da exclusão na sociedade brasileira. Valorização e promoção dos direitos humanos, mediante temas relativos a gênero, identidade de gênero, raça e etnia, religião, orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros, bem como práticas que contribuam para a igualdade e para o enfrentamento de todas as formas de preconceito, discriminação e violência sob todas as formas. Análise e reflexão crítica da realidade brasileira, de sua organização social e produtiva na relação de complementariedade entre espaços urbanos e do campo. Estudo e desenvolvimento de atividades socioambientais, conduzindo a educação ambiental como uma prática educativa integrada, contínua e permanente. Práticas desportivas e de expressão corporal que contribuam para a saúde, a sociabilidade e a cooperação. Atividades intersetoriais,
entre outras, de promoção da saúde física e mental, saúde sexual e saúde reprodutiva e prevenção do uso de drogas, produção de mídias nas escolas, a partir da promoção de atividades que favoreçam as habilidades de leitura e análise do papel cultural, político e econômico dos meios de comunicação na sociedade, participação social e protagonismo dos estudantes como agentes de transformação de suas unidades de ensino e de suas comunidades, condições materiais, funcionais e didático-pedagógicas para que os profissionais da escola efetivem as proposições do projeto. O projeto político-pedagógico deve ainda orientar dispositivos, medidas e atos de organização do trabalho escolar, mecanismos de promoção e fortalecimento da autonomia escolar e adequação dos recursos físicos. O fortalecimento da autonomia será mediante alocação de recursos financeiros, administrativos e de suporte técnico necessários à sua realização. Adequação de recursos físicos, inclusive a organização dos espaços, laboratórios, equipamentos, bibliotecas e outros ambientes educacionais. Os sistemas de ensino, de acordo com a legislação e a normatização nacional e estadual, e na busca da melhor adequação possível às necessidades dos estudantes e do meio social, devem criar mecanismos para garantir a liberdade, autonomia e responsabilidade às unidades escolares, fortalecendo sua capacidade de concepção, formulação e execução de suas propostas político-pedagógicas. Promover, mediante a institucionalização de mecanismos de participação da comunidade, alternativas de organização institucional que possibilitem identidade própria das unidades escolares de adolescentes, jovens e adultos, respeitadas as suas condições e necessidades de espaço e tempo para a aprendizagem. Várias alternativas pedagógicas, incluindo ações, situações e tempos diversos, bem como diferentes espaços intraescolares ou de outras unidades escolares e da comunidade, para atividades educacionais e socioculturais favorecedoras de iniciativa, autonomia e protagonismo social dos estudantes. Articulações institucionais e comunitárias necessárias ao cumprimento dos planos dos sistemas de ensino e dos projetos político-pedagógicos das unidades escolares. E realização, inclusive pelos órgãos colegiados e órgãos de representação estudantil, de ações fundamentadas nos direitos humanos e nos princípios éticos de convivência e de participação democrática, visando a construir unidades escolares e sociedade livres de preconceitos, discriminações e das diversas formas de violência. Fomentar alternativas de diversificação e flexibilização pelas unidades escolares, de formatos, componentes curriculares ou formas de estudos e de atividades, estimulando a construção de itinerários formativos que atendam às características, interesses e necessidades dos estudantes e às demandas do meio social, privilegiando propostas com opções pelos estudantes. Orientar as unidades escolares para promoverem classificação do estudante mediante avaliação pela instituição para inserção em etapa adequada ao seu grau de desenvolvimento e experiência, aproveitamento de estudos realizados e de conhecimentos constituídos tanto no ensino formal como no informal e na experiência extraescolar. Estabelecer normas complementares e políticas educacionais para execução e cumprimento das disposições destas diretrizes, considerando as peculiaridades regionais ou locais. Instituir sistemas de avaliação e utilizar os sistemas de avaliação operados pelo Ministério da Educação, a fim de acompanhar resultados, tendo como referência as expectativas de aprendizagem dos conhecimentos e saberes a serem alcançados, a legislação e as normas, essas diretrizes e os projetos político-pedagógicos das unidades escolares. Para a implementação destas diretrizes, cabe aos sistemas de ensino prover os recursos financeiros e materiais necessários à ampliação dos tempos e espaços dedicados ao trabalho educativo nas unidades escolares. Aquisição, produção e ou distribuição de materiais didáticos e escolares adequados. Professores
com jornada de trabalho e formação, inclusive continuada, adequadas para o desenvolvimento do currículo, bem como dos gestores e demais profissionais das unidades escolares. Instrumentos de incentivo e valorização dos profissionais da educação com base em planos de carreira e outros dispositivos voltados para esse fim. Acompanhamento e avaliação dos programas e ações educativas nas respectivas redes e unidades escolares. Em regime de colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, e na perspectiva de um sistema nacional de educação, cabe ao Ministério da Educação oferecer subsídios e apoios para a implementação das diretrizes do ensino médio. Visando alcançar unidade nacional, respeitadas as diversidades, o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, deve elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública nacional, proposta de expectativas de aprendizagem dos conhecimentos escolares e saberes, que devem ser atingidos pelos estudantes em diferentes tempos de organização do curso de ensino médio. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, deve progressivamente compor o Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, assumindo as funções de avaliação sistêmica, que tem como objetivo subsidiar as políticas públicas para a educação básica, avaliação certificadora, que proporciona àqueles que estão fora da escola aferir seus conhecimentos construídos em processo de escolarização, assim como os conhecimentos tácitos adquiridos ao longo da vida, e avaliação classificatória, que contribui para o acesso democrático à educação superior. As diretrizes do ensino médio devem nortear a elaboração da proposta de expectativas de aprendizagem, a formação dos professores, os investimentos de materiais e os sistemas e exames nacionais de avaliação. Finalizamos com o artigo 23, que diz que esta resolução, que define as diretrizes para o ensino médio, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Resolução número 3 de 26 de junho de 1998.